Olá. Ó, a Sara já tá aqui. O pessoal já tá entrando. Tá todo mundo me ouvindo? Vou chamar aqui a Sara para entrar. Entrou? Que legal. Que legal. Oi, Sara, tudo bom? Olá, tudo e você? Também levando, né? Boa Não é? tarde. É. A gente Boa... bem no Brasil de 2020 não dá pra estar, mas a gente se esforça. Sim, é isso. É isso que a gente tenta fazer aqui, né? Então, a gente vai seguir com mais uma live aqui no Filósofas na Rede. Para quem não me conhece, eu sou Maria Helena, sou doutoranda lá na UERJ em Filosofia, Filosofia da Ciência, Feminismo, Estudos de Gênero. E hoje eu estou convidando a Sara para falar um pouco sobre a pesquisa dela. Eu vou até colocar aqui, fixar o nosso tema. Só um momentinho. Sara Bonfim, que hoje vai falar para a gente sobre Mary Wollstonecraft, uma teoria prende o futuro. Sara, se apresenta um pouco para a gente, fala um pouco da sua trajetória, do que te levou a chegar, né, na Wollstonecraft. Bom, é um prazer. Eu quero agradecer muito o convite. Esse espaço é super importante. A gente está vivendo um momento no Brasil que está todo mundo meio doido, né? E é para estar. Então, eu acho que esses espaços, para mim, sempre são um respiro. Então, quero agradecer o convite. O nosso encontro foi muito legal, Maria. A gente se encontrou, eu estava contando aqui para você, a gente se encontrou no ponto de ônibus. E aí, nossa conversa de ponto de ônibus rendeu muito fruto. Bom, Sim, eu. só complementando, né, esse encontro, porque é a segunda mulher do Filósofos, que agora está no Filósofos na Rede, né, que eu conheci num congresso, né, foi no GT de Gênero, lá em São Paulo, e se eu tô aqui hoje viva, se eu encontrei o caminho de saída da USP, foi graças a Sara, porque senão isso não teria acontecido em plena greve de transporte. Nossa, é É isso, verdade. obrigada, foi ótimo. Foi isso. Eu amo São Paulo. Eu sou a garota esquisita que todo mundo diz assim, São Paulo é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Gente, eu amo São Paulo. E transporte público me chama. Se estiver em São Paulo de novo, me manda um WhatsApp que eu dou um jeito. Vou mandar com certeza, porque eu sou a perdida do rolê. Mas é isso, Bom, Sara. E a tua trajetória acadêmica, como é que é? Conta pra gente. eu brinco que eu caí de paraquedas, né? A minha trajetória acadêmica até agora é uma grande queda de paraquedas. Mentira, não, a gente trabalha, mas algumas coisas elas eu participei de uma sessão uma vez que a gente discutia sobre planejamento e cair de paraquedas. Era um termo em inglês que eu não me lembro agora, mas traduzindo seria justamente isso, né? Conforme você vai vivendo, as coisas vão acontecendo. Então, eu entrei na Federal da ABC em 2015. Eu queria fazer jornalismo na USP ou na CASP, era meu sonho de criança, assim. E aí não passei, não podia pagar a universidade e eu morava próximo ao UFABC, a Universidade Federal da ABC. E aí eu acabei entrando, como o projeto educacional é muito livre, né? Então você faz lá o bacharelado em ciências e humanidades, e você faz, seria o bacharelado interdisciplinar, e depois você faz o pós interdisciplinar, que é filosofia, economia, políticas públicas e tudo mais. Aí eu falei, Legal. bom, vou entrar aqui, aí eu vou ver o que vai dando, né? E aí eu fui fazendo disciplinas, e eu peguei e eu já ia eliminando. Assim. Então a economia me deixava deprimida, as políticas públicas não rolava. Aí na filosofia foi onde eu me apaixonei. Então a minha primeira aula de filosofia na universidade foi com uma professora, a Marília Cecília Reis, a Kíria, que dava filosofia antiga, né? Ela é especialista em Aristóteles, Platão, tradutora de Platão. A aula dela era aquela aula que você saía assim até suando, assim, sabe? De tão intensa que era. E aí a UFABC, nesse ponto, ela é uma universidade muito inclusiva, né? Então a gente tem um corpo docente quase 50-50, então existem bastante mulheres. Então,
eu comecei e você faz algumas, no BCH, né, no bacharelado de Ciências de Humanidades, você faz algumas disciplinas de filosofia. Então eu comecei a primeira festa com a Síria, depois eu fiz uma com a professora Alexia Bretas, que era Ética e Justiça. Eu sempre fui uma pessoa muito revoltada, assim, normalmente. Então, eu sempre de responder, E aí eu venho de uma família conservadora, né? Então, aquela que o irmão, tudo bem de não lavar a louça, mas assistia a questão de eu ter que fazer várias coisas, né? E aí eu não me reconhecia feminista, eu ainda era conservadora, então eu lembro de falar umas bobagens, assim, às vezes aquelas postagens que você vê no Facebook antiga. Mas aí um dia nessa aula de Ética e Justiça, eu li um texto da Nancy Fraser. E aí eu não me recordo qual era o texto, foi um texto que a professora Alexa deu em aula. E aí eu falei, caraca, é isso. Sabe assim, até aquela palpitação. Assim, eu até brinco aqui. De um ano eu era super conservadora e no ano seguinte eu tava na Marcha das Mulheres com a cara pintada, batendo cartaz e batendo tambor. Foi esse o processo de transformação que a universidade pública, ela proporciona, né? Então você tem contato com muita gente diferente, com gente de várias experiências, histórias. E aí eu comecei a estudar na Fraser, me apaixonei. Então ela foi eu brinquei minha guia espiritual no feminismo. Então eu li, fiz iniciação científica com a professora Alexia Bretas. E aí eu comecei a participar de um grupo de estudo com a professora Natália Bresciani. Também fiz ética contemporânea com ela, que também era voltado para estudar literatura feminista. Então eu tive muita sorte de encontrar muitas mulheres que permitiram estudar outras mulheres. Então houve uma representatividade, né? Então eu me reconheci aí no curso, com todas as minhas inquietações e tudo mais. E aí eu até preciso procurar esse texto, porque toda vez que eu conto essa história, eu estava lendo um texto da Nancy Fraser, e aí na conclusão ela fala, desde Mary Wollstonecraft, as coisas são assim. Que nome estranho, né? O Wollstonecraft, não conseguia falar direito. Aí eu peguei e fui pesquisar. Aí nessa mesma, era 2016, e a Boitempo tinha acabado de lançar o Reivindicação, que a Ivânia traduziu. E foi o mestrado dela, tinha acabado de lançar, assim, recentemente. Comprei lá com o dinheiro da bolsa e comecei a ler. Quando eu lia, menina, assim, se a Nancy Fraser foi um soco no estômago, a Wollstonecraft pra mim foi uma sacudida, assim, forte. Eu falei, caramba, ela escreveu isso no século XVIII e, cara, que fantástico. E aí eu comecei a ler e aí eu comecei a fazer umas coisas assim, relacionar a Wollstonecraft com a Nancy Fraser. Então, foi um processo muito... Eu fui indo, assim, fui sendo levada. E aí, nesse meio tempo, terminei o PCH, né, que é bacharelado em Ciências e Humanidades na UFABC. Fui para Filosofia, concluí a minha IC, Nancy Fraser, e aí já caí de cabeça na Wollstonecraft. E desde então, ela tem me dado algumas noites sem sono e umas noites e oportunidades incríveis na minha vida. Sim, é bacana, porque acaba que a sua trajetória ela se relaciona com a filosofia, né, com o trabalho da Wollstonecraft, esse nome difícil pra caramba, que a gente se embola mesmo para falar, porque é isso, né, o que ela traz, pelo menos para quem é leigo, né, enfim, daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre isso, mas é desse contato com a educação, com a obra, com uma instrução, né, voltada para uma crítica, né, que ela vai chamar de uma crítica racional, né, de uma educação da razão, digamos assim, que a gente cresce, né, que a gente muda de fato a nossa visão, que hoje em dia para algumas pessoas vai ser criticado, né, a universidade ela acaba sendo muito criticada por gerar mesmo, né, por fomentar esse espírito crítico nos alunos, nos pesquisadores, né, então a gente acaba produzindo um conhecimento que perturba, né, que causa essa inquietação, essa perturbação, que começa na gente e extrapola, né? Vai para os textos, mas também vai para o mundo. Que bom que isso acontece. E aí eu queria que você já falasse um pouco disso, né? Um pouco da Wollstonecraft, da vida dela e da obra, de como essas coisas estão interligadas também. Sim. Eu tive uma resistência muito grande para começar a ler a biografia dela. Então, com essa coisa de você achar que a vida das mulheres é muito mais... A vida pessoal das mulheres, né? Muito mais cavucada, né? Na filosofia. Então, por mais que a gente fale lá uma fofoca do Descartes, uma fofoca do Heidegger, sempre vai ter uma coisa muito mais pesada mesmo das mulheres, né? Sim. Então, eu demorei muito tempo a chegar na biografia dela. Como se fosse, olha,
desde 2016 eu leio, e eu só consegui chegar na biografia dela no passado, quando eu já estava no mestrado. Então, bom, ela é uma inglesa que nasceu em 1757 e ela era de uma família classe média e o pai dela tinha problema com álcool. A mãe sofria violência desse pai. Ela tinha outros irmãos, se eu não me engano, ela tinha 2 ou 3 irmãs e um irmão mais velho, o Edward. E ela começa a perceber dentro de casa, então isso, né, o problema do pai, que provocava, né, realizava um tipo de violência com a mãe, e ela entrava no meio das brigas, então tem relatos de que ela defendia a mãe, e aí ela começa a perceber algumas diferenças. Então, ela vai para uma escola que tem uma educação muito precária, então ela vai aprender um pouco de coisas muito simples, né? Então ela vai aprender um pouco de linguagem, pouquíssima poesia. E o irmão vai para uma escola que é com uma educação liberal muito mais aplicada, né? Então ela já começa... Você vai lendo algumas coisas dela, então você vai meio que inquietando ela. E ela tem uma vida bem perturbada, então uma vida familiar bem perturbada, e ela percebe que ela tem que trabalhar, porque não dá para ela viver, então, justamente porque, como o irmão tem essa proeminência, o dinheiro da família fica, então, com o irmão. E ela se sente incomodada e ela vai trabalhar. E é legal de notar que ela tem relação de amizade em que ela não só sustenta as próprias irmãs, mas ela ajuda também no sustento de outras famílias que são amigas. Então, ela trabalha, eu brinco que ela é a mulher do século. Ela trabalha com tudo que é de mulher. Então, ela é costureira, trabalha com um pouco de costura, trabalha com professora, governanta, acompanhante. Então, ela é alguém que vai fazendo várias coisas. Então, quando ela monta uma escola, não dá certo, e aí ela vai ser governanta numa casa de um aristocrata. E quando ela chega lá, também não dá certo, porque ela não tem uma boa relação com a família. Ela conhece Joseph Johnson, que era um editor de uma revista em Londres, que contrata ela para escrever, para traduzir, escrever algumas coisas. E aí ela tem algumas cartas que ela conta que a gente, enquanto acadêmica, esses dias, a gente fica meio sensível, né? A gente meio fala, meu Deus, sou eu. E aí ela escreve para a irmã que ela fala que ela está muito feliz com a oportunidade, mas ela se sente com medo, um pouco de medo, mas isso não pode paralisar, que a independência é mais importante do que o medo. Então ela começa a escrever, e ela escreve uma série de obras educacionais, que é o começo da carreira dela. Então ela escreve, se a gente traduzir, seria Pensamento sobre Educação Feminina, que é uma obra que versa sobre comportamento. Eu brinco que seria uma espécie de capricho, né, dos dias de hoje, uma uma revista assim, que versa sobre o tipo de comportamento feminino. Só que ela já desponta com uma certa saída para o conservadorismo, né? Então, esses livros, é uma categoria que chama literatura de conduta. Então, eles versam sobre que tipo de comportamento a mulher deveria ter. E nesse livro que ela escreve, nesse Pensamento sobre a Educação das Filhas, ela fala que as mulheres não têm que casar cedo, que as mulheres têm que ler de tudo. Enfim, ela tem toda uma argumentação que já foge do conservadorismo corrente daquela época. Depois ela publica Original Stories from Real Life, que é quase um livro de fábula, assim. Então tem uma tutora, que é a senhora Mason, que ela é até meio bizarra, assim, ela é super autoritária, ela dá um corte, assim, nas meninas, e aí ela cuida de 2 meninas, que é a Mary e a Caroline. E aí tem várias situações, então ela ensina para as meninas o que é virtude, ensina uma série de coisas, assim, mesmo na prática, né? Então ela vai criando as situações e vai ensinando. E ela escreve alguns livros enquanto isso, então, e até tem uma questão da biografia dela que não fica muito claro qual a sequência de livros, porque às vezes ela escreve, mas não foi publicado, e aí tem uma obra que o companheiro dela, o William Godwin, publica após a morte dela, enfim. Então, em 1700... E ela também escrevia num formato diferente, né? Ela escrevia em formato de folhetim. De folheto. Como é que era isso? Em 1790 ela lança a Reivindicação dos Direitos do Homem. E aí é um folheto que ela discute então com Edmund Burke,
E aí ela eu brinco, é uma treta, assim, tá? É que tem um amigo dela que é um pastor dissidente, que era um grupo de de uma religião que vivia apartada na Inglaterra. E aí ela convive com essas pessoas, e aí um desses pastores, ele faz um discurso, o Burke responde, ela responde o Burke. E aí ela faz um folheto, esse folheto ganha notoriedade, e aí é muito curioso ver as críticas, né? Então, eu não me lembro agora o nome do crítico dela, mas fala que é uma hiena em anáguas, então ela ganha até uma característica de histérica quando ela faz esse trabalho. E aí, percebendo, então, a diferença que existia entre que é justamente a reivindicação dos direitos do homem, é justamente para questionar por que existe uma diferença entre alguns homens, né? Onde está essa igualdade que a gente vê nesse princípio de Revolução Francesa que é pedido, que não existe, né? E aí, 2 anos depois, em 1792, ela lança, então, essa reivindicação dos direitos da mulher, que é justamente para, então, questionar, tá? A gente não tem igualdade entre os homens, mas quem tá nessa humanidade, né? Quando a gente fala em homem, então, como um ser universal, as mulheres também não são inseridas aí. Então, ela escreve esse livro, depois ela vai escrever outro sobre a Revolução Francesa, que é alguns pontos de vista moral sobre a Revolução Francesa, e depois, por fim, ela está escrevendo o Maria or The Wrongs of Woman, que ainda não foi traduzido para o português, e é um livro que está inacabado. Então, quando ela morre, o companheiro dela lança esse livro. Aqui teve uma pergunta, vou só te cortar um pouquinho, teve uma pergunta da Juliane perguntando se teria alguma especificidade, né, dos manuais de conduta para a educação das mulheres, né, da Mary, em relação a outros manuais da época, né? Qual seria a diferença? O que ela traz diferente? Acho que você já falou um pouquinho, mas se você quiser especificar. Não, claro, é muito importante. Por exemplo, tem o John Gregory. Geralmente esses manuais eram escritos, eles poderiam ser escritos por homens ou por mulheres, mas eu vou pegar um que ela até critica no capítulo 5 do Reivindicação, que é um escrito pelo John Gregory. Ele fez uma carta para as filhas e ele fala várias coisas, tipo, quando você for numa pista de dança, é bem orientação mesmo. Então ele fala assim, quando você for numa pista de dança, você não pode dar muito mole pro cara. Ele não escreve assim, tá, gente? Eu tô na tradução livre. Traduzindo. Você não pode dar mole pro cara, você tem que fazer de difícil e tal. Então, assim, ele dá uma série de dicas, assim, sabe? Você tem que gostar de moda, tipo, mulher gosta de moda, então vai ficar especialista nos seus vestidos. Por exemplo, tem uns que falam da astúcia, né? A mulher, ela não tem que argumentar, ela tem que usar lá a sedução para poder convencer o homem. E, no caso, a Wollstonecraft, ela fala sobre que as mulheres, elas não têm que casar cedo, as mulheres, elas têm que ler, elas têm que ir para a escola. Não fala exatamente isso, mas ela fala alguma coisa nesse sentido. Ela fala também, ela é muito adepta da amamentação. Ela fala que é um período muito importante de cuidado, de relacionamento, e aí ela vai criticar as mulheres, principalmente as mulheres ricas, né, de classes mais altas, que não cuidavam dos seus filhos, elas iam fazer outras coisas que não cuidar, pelo menos naquele primeiro momento. Então ela fala que é muito importante a amamentação. Então, ela tem uma posição muito menos, digamos assim, muito menos de se importar com pequenas coisas, com pequenos valores, né, como a sedução, o encantamento, e ela se preocupa com coisas mais sérias, assim. Então, a criação de uma criança, ela fala muito da beleza, ela fala que não importa você ser muito bonito, você tem que estar limpo e alinhado, é isso. Então, ela vai criticar essa coisa dos vestidos serem uma coisa natural. Ela fala, quem diz que é natural? Não é natural, as pessoas ensinam pra gente. Então é bem legal. Eu recomendo. É uma obra que ela ainda não está traduzida. As versões que se acham online, elas são bem ruins. Mas vamos ver se a gente consegue traduzir. Eu acho que ainda hoje conversa muito com a nossa... Eu que fui uma leitora de capricho na minha adolescência, não consigo diferenciar. Assim. Quando eu lembro do que eu lia e o pensamento sobre a educação das filhas, eu falo, cara, é muito próximo. Assim. Não, e é bacana você ter colocado como tema, né? Que é isso, é uma teoria prende futuro, assim, é uma teoria que conversa muito ainda com o nosso tempo, né? De como
É claro que isso vai aparecer depois em outras obras de outras filósofas feministas, a própria Simone, né? A grande tese da Simone de não naturalizar os comportamentos femininos e masculinos, né? E fazer esse link com a educação. E isso já está ali, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante trabalhos como os seus e de outras filósofas, né? Que vêm hoje em dia resgatando, né, o material dessas mulheres para recontar a nossa própria história, né? Para não ficar como se fosse um fio solto, né? Como se o feminismo, como se as mulheres em algum momento tivessem acordado, não, hoje eu não vou aceitar essa submissão, quando na verdade a gente tem uma história, né? A gente tem uma memória e é extremamente importante então lutar contra esse apagamento. Tem outra questão aqui da professora Gisele Seco. Só um momentinho para ver se eu consigo pegar. Ai, é tão difícil pegar esses comentários aqui, gente. Acho que ela fala da tradução da Anísia Floresta. Saudades e-mail. Isso, você tá vendo? Eu não Se você puder comentar. Tá. Oi, Gisele, eu vou responder o seu e-mail. Então, eu vou mandar um recadinho na live. Vou mandar um beijo pro pessoal lá de Paris. Então, eu vou responder, Gisele. Bom, é muito curioso porque a gente no Brasil, ou eu não sei se é uma característica do Brasil ou uma característica minha, né? Eu tô falando colocando todo mundo na fogueira, mas a gente pouco conhece do Brasil e a gente vai conhecer do Brasil fora. Acho que mais pra frente a gente vai falar um pouco disso, mas curiosamente eu já conhecia a Anísia Floresta, né? Que ela fala que você fala da tradução que a Anísia Floresta faz, né? Da Wollstonecraft no Brasil. Mas curiosamente eu só chego na Anísia Floresta quando eu vou para os Estados Unidos. Né, no começo desse ano. Então, até então, eu nunca tinha parado para ler Anísia Floresta, eu já sabia, já tinha ouvido de nome, mas eu nunca tinha parado para ler. Então, eu fui ler o opúsculo, se não me engano, o opúsculo humanístico, vocês me ajudem, esse ano. Então, e aí eu li um artigo da professora Aileen Huntingbury, que eu fui estudar com ela lá, e é muito curioso porque você tem então, esse mito, né, que a Anísia Floresta traduz a Wollstonecraft, se não me engano, no começo do século XIX e traz para o Brasil. Só que aí a professora Aileen, ela faz toda ela vai rastreando, assim, ela descobre que, na verdade, existe uma tradução para o francês, que, na verdade, não é uma tradução, é uma espécie de comentário. E aí, então, a Anísia tem contato com esse texto em Paris. E aí ela traduz para o português. E aí também eu não conheço muito, não cheguei a ler a tradução da Anísia, mas eu estou me baseando no argumento da professora Aileen, de que existe, na verdade, uma espécie de adaptação. Então é quase como uma criação em cima de um argumento já existente, que não deixa de ser importante. Até porque, se você pensar no Brasil do século XIX, a Anísia já ter feito isso já é super importante, né? Trazer essa questão dos direitos das mulheres, enfim, para o Brasil já seria super importante. Sim, sim. Ela tá falando que o texto que a Anísia traduz não é o da Wollstonecraft, de fato. Mas é isso, né? São temas que conversam, eu acredito que muito pelas demandas das mulheres, né, dessa época, assim. Então, essa busca pelo nosso espaço na educação, na política. Então, Wollstonecraft e outras, elas passam a ser resgatadas, né? Essa leitura ela passa a ser resgatada e colocada como atual. E eu estava lendo que você me mandou o seu manuscrito, incrível. Um texto belíssimo, já estou ansiosa pelo resultado, muito. E queria que você falasse um pouco do tema central do teu mestrado, né? Que você contasse um pouco pra gente começar a falar dele. Sim. Então, quando eu fui desenvolver meu projeto de mestrado, a princípio na UFABC e depois eu fui para a Unicamp. Eu queria muito tratar, então, da literatura de conduta, que era algo que me chamou a atenção nela a princípio, né? Então, como você tem uma conduta feminina desde... Eu estou pensando no século XVIII, eu era inocente, né? Sempre existiu. E como isso nos afeta até hoje, né? Tipo, a gente está aqui há 2 séculos e parece que nada mudou. E aí eu queria escrever sobre isso, mas aí eu comecei a ler em uma questão de perfectibilidade, né? A possibilidade da gente aperfeiçoar a nossa faculdade de razão me chamou mais atenção. E aí eu comecei a ler sobre isso. Então, meu projeto é em torno de como a razão feminina ela pode ser um fator para emancipar. Então, como eu capacito uma mulher
e como ela faz de uma situação de opressão. Então, a minha dissertação, aquilo que você leu, está um pouco girando em torno disso, né, na discussão sobre o que é razão para ela. Então, a gente conceitua lá, eu vou para alguns textos, vou para o reivindicação, vou para os livros que eles chamam, que são, vou roubar um termo aqui, da Wollstonecraft Jovem, que é os textos de educação, que é o Pensamento sobre a Educação das Meninas e o Histórias Originais, que é um texto que eu vou ali catando, e assim, como você falou, eu não falei da publicação, então ela é publicada em folhetins. Então, por exemplo, o Reivindicação dos Direitos da Mulher é um livro que ele é publicado semanalmente. Então, existe a Elisabeth Burr, uma comentadora francesa, ela fala que muito muda. Então, ela tem um conceito de razão e sensibilidade no começo do livro, e aí, ao longo do texto, quando você vai observando no decorrer dos capítulos, isso vai mudando um pouco. Justamente porque, como ela está escrevendo e imprimindo, não existia esse tempo, né? Uhum. Sara? Agora escreve esse livro muito rápido, se eu não me engano, em 6 Sara, só um momentinho, que travou. Se você puder voltar. Tá me ouvindo? Sara? Oi. Travou um pouquinho. Se você puder voltar só um pouquinho, que travou um pouco a sua. Tá bom. Então, ela escreve em 6 semanas o Reivindicação. E aí, por isso que ela escreve muito rápido. Então, à medida que ela vai escrevendo, vai sendo imprimido, impresso os folhetins. E por isso que vai mudando o conceito de razão em torno do livro. Mas a gente vai conseguir fazer esse é o trabalho, eu acho, né, da gente enquanto pesquisadora de filosofia, justamente se debruçar sobre a obra e fazendo essa espécie de caça, né? Então você vai buscando um conceito, vai rastreando e aí tem uma questão que uma outra comentadora, a Sandrine Berger, coloca, que é muito difícil você estudar uma obra que tem tanta influência como a Reivindicação, porque, na verdade, era um círculo, existia um círculo intelectual do qual ela fazia parte, e que muito desse círculo intelectual não chegou até nós, né? Então, a gente tem lá o Locke, que não era do mesmo círculo, mas ela sofreu a influência do Locke, teve a influência do Rousseau, mas, por exemplo, tem o David Hartley, tem Joseph Presley, tem várias pessoas que você vai lendo e que não chegou até a gente. Ou são obras que são fragmentadas, são obras que não foram traduzidas e que influenciam bastante ela na hora da escrita. Então, eu vou fazendo esse trabalho bem de tentar sistematizar. Então, agora eu estou fazendo essa parte de razão, buscando relacionar, então, com sensibilidade, porque é algo importante para ela, que ela discute bastante no livro. Eu te passei também a questão de como a gente discute uma educação feminina, uma razão feminina seria uma razão pela metade, né, que era o que o Rousseau, então, defendia no livro 5 do Emílio, né, para Sofia, apesar, então, lá como ele fala, que homens e mulheres são constituídos das mesmas faculdades, apesar disso, a mulher... Sim, eu achei interessante demais, porque ela mantém essa separação, né, entre razão e sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, ela faz como que uma nova interpretação, né? Em relação, é um olhar feminino sobre essa separação, pelo que eu, né, pude ler aqui. Não sei se seria uma boa, um bom resumo, mas assim, foi o que me saltou aos olhos, porque você traz o Rousseau, né, como alguém com quem ela está quase que debatendo, né, diretamente, porque é contemporâneo, né, aos escritos dela. Então, é alguém da época dela e e escrevendo sobre as diferenças, né, entre homens e mulheres, inclusive nos direitos à educação, porque ele traz nessa obra, o Emílio, uma defesa enfática de que nós, mulheres, né, deveríamos estar ali nesse lugar de complemento, né, de outro mesmo, né, de um complemento de um homem, né, lá onde o Emílio vai buscar a Sofia apenas no final da sua educação para consagrar a sua cidadania com o casamento. E ela vem e coloca exatamente o contrário. Eu achei isso importantíssimo, né? É uma afirmação da liberdade da mulher pela razão. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, na verdade, a sensibilidade, eu estava lendo ontem, que ela fala que a sensibilidade, a emoção, os apetites, todas essas coisas que são consideradas menores, né? Elas, na verdade, elas estão a serviço da razão para um processo de desenvolvimento. Então, elas são importantes. Elas só precisam
ser domados, digamos assim. Então, a razão precisa estar à frente disso tudo para poder guiar as mulheres. Então, o Rousseau, ele meio que cria no Emílio, ele vai criar ali uma interdependência entre o Emílio e a Sofia, né? Então, é bom que um homem não esteja só, né? Ele cria lá nos 4 livros, ele vai educando o Emílio, e aí chega no livro 5 ele fala, vamos dar uma companheira pro Emílio. E aí eu coloco até no que eu te passei, no texto que eu te passei, que um homem perfeito não é a mesma coisa que uma mulher perfeita. Então, é bom, ele já separa isso. Então, o Emílio, ele é um menino que viaja, que tem uma educação formal muito intensa, conhece governos civis e tudo mais, e a Sofia é uma menina que fica em casa bordando, né? Não que isso seja um problema, eu bordo. Mas o problema é isso só ser a única opção, né? Então, a Sofia, ela é muito mais educada para aprender a arrumar um banheiro, né? Digamos assim, ele fala no tocador, né? Tem uma determinada parte do livro assim, que ele fala que a Sofia, ela aprende, então, a construir uma casa, enfim, a como construir todo proporcionar, então, apoio ao homem. E aí a Wollstonecraft fala assim, mas se nem os homens estão recebendo uma educação que proporciona virtude, desenvolvimento de razão, como que a gente vai colocar as mulheres dependentes deles? Não faz sentido, né? Ela é muito irônica. Tem uma determinada parte que ela está falando sobre isso, ela fala assim, não precisa vir um cego, não precisa vir ninguém do céu para falar que um cego odiando outro cego não vai dar certo. Então, é muito, muito legal, assim, como ela é muito irônica, então eu acho que eu me identifico muito com ela, porque às vezes ela dá umas tiradas, assim, no meio do texto, você fica assim, meu Deus, você é muito irônica. E ela fala que você não tem como você depender, você jogar a razão e toda a questão de pensar por si, pensar para outra pessoa, você tem que ser autônomo, você tem que se guiar, você tem que ser um ser capaz de atingir a virtude, atingir a sua própria perfectibilidade. Ela tem uma noção teológica de que ela acha que as mulheres têm alma, então as mulheres têm sim que desenvolver a sua própria razão para então conquistar, ou pelo menos perseguir essa felicidade eterna e mesmo aperfeiçoar si, né? Então, tem mais pro final da reivindicação, ela fala que ela é até engraçado, assim, eu lembro de quando eu li, eu fiquei bem impactada, que ela fala, posso até estar falando uma coisa que seja uma bobagem, mas um dia vai ter mulheres no parlamento representando outras mulheres, e aí a gente vai ter uma sociedade justa. Então é muito legal ver isso, ler isso hoje, um tempo depois, de falar, então a gente ainda não chegou lá, mas está a caminho. Tendo em vista aí as notícias, né, dos países hoje governados por mulheres, né, que estão tendo aí um resultado melhor nessa pandemia, e o Filósofos na Rede, totalmente governado por mulheres. Enfim. Coincidência? Mas acho que não. Acho que não. Mas eu achei também outro ponto muito importante no seu trabalho, quando você aborda também a questão das cartas, né? E ela troca cartas. Você colocou uma carta dela com a irmã, ela falando sobre quando ela vai sair de um emprego e aceitar a profissão de escritora, né? Eu achei essa parte assim. A tua dissertação vai ter que vir com tem gatilhos na capa. É um carinho. Porque, olha, é um carinho. nossa, é incrível demais, assim. E eu acho isso muito importante, porque é um trabalho de arquivo que o pesquisador, né, da modernidade, ele faz, que não tem como não passar, né, por essas trocas de cartas, de correspondências, seja dessas mulheres com outros filósofos, seja entre mulheres e outras mulheres da aristocracia, enfim, e com a sua própria família. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, dessa literatura dela, então, das correspondências. Isso vem num processo meu, de que eu fico insuportável depois que eu voltei de estágio, porque eu fiquei nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos... Isso vai ser um ponto. A filosofia lá, até onde eu tive contato, na verdade a filosofia, o tipo de filosofia que eu faria não ficaria na filosofia, ficaria na ciência política. E eu percebendo o fazer, então, de teoria deles,
você percebe que existe uma construção, né? E pode ser que eu tenha sido só uma percepção minha, mas nos cursos de filosofia que eu participo tanto na UFDC quanto na Unicamp, quando você lê os filósofos, dá muita impressão que um dia, não sei se você já ouviu a história do Kant, que um dia ele leu o Hume, caiu para trás e escreveu, sei lá, que livro. Mas kantianos, eu amo kantianos. Tem umas histórias assim, sabe? Que um dia vem um raio, só, a pessoa fala, é isso. E aí ela vai Gênio. e escreve um livro todo sistematizado. Enfim. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que não, né? Existe uma técnica, existe um processo de escrita, não é um negócio que é simplesmente, sabe assim? Eu fiz uma obra. E aí eu foi aí que eu falei, não, eu preciso ir pra biografia da Wollstonecraft. Então, eu tava muito angustiada porque eu não tava conseguindo sentar e escrever, entendeu? Tipo, essa luz filosófica não caiu na minha cabeça e falou, torna-te filósofa, não. Tava difícil, tava numa angústia, menina. E aí eu comecei a procurar carta. E aí a professora Eileen, muito generosamente, recomendou algumas, né? A gente ia conversando bastante. E aí eu caí. Na verdade, essa carta que está lá na minha dissertação é uma carta muito famosa, na qual ela fala que ela vai ser a primeira de um novo gênero. Mas o restante, essa carta é uma preciosidade, o restante da carta é muito bonita. Então, ela está descrevendo, né? Então, quando ela sai dessa posição de governanta, né? Que ela ajudava, então, Kingsborough, se não me engano, a família, na qual ela educa lá duas meninas. E aí ela vai, o Joseph Johnson faz o convite para ela, para trabalhar na editora. E aí ela fala que ela tá com medo, mas que ela vai, porque o medo tem que ser menor do que a vontade de ser independente. E ela fala assim que ela não vai falar com o pai e com o irmão. Em nenhum momento ela fala que ela vai contar desse, porque senão eles vão querer meio que dar opinião. Então, né, ela é bem irônica, assim, eles vão querer me dar opinião e tal, e a gente tem que fugir. Então, de novo, ela não escreve dessa forma, eu tô traduzindo aqui pra vocês. Do jeito que eu li, na minha cabeça, eu imagino ela contando. Sabe assim, aquele telefone que você liga pra alguém querido e fala, então, nem vou falar com ele, porque vai encher o saco. Então, era basicamente isso. E aí, em determinado momento, o que eu acho muito, muito generoso da parte dela, porque ela tá indo com medo, e você vê que ela tem como pano de fundo não só o desejo de independência própria, mas o desejo de dar para a irmã delas alguma segurança. Então ela fala, fiquem tranquilas que vocês vão ter um lugar junto ao meu. Então ela se coloca à disposição das irmãs, que ela vai trabalhar, e até ela falou assim, olha, se precisar, eu ajudo vocês. Então eu acho que é um lance de suportar umas às outras, que eu acho lindo. Então eu comecei mesmo a fazer esse trabalho de ir para as cartas, de tomar cuidado também do que eu seleciono, né, para colocar na dissertação. Então, eu coloco a questão da carta que ela faz para a Evelina, que é a irmã dela, quando eu estou falando dessa razão que o Rousseau, então, estabelece para a mulher, né? Uma razão prática e tal. E eu falo, bom, só a experiência de vida da Wollstonecraft seria suficiente para mostrar que a mulher possui um tipo de razão que não é só prática, uma razão abstrata. É uma mulher que escreve, assim, cara, olha, eu estudo, falei pra vocês, desde 2016, né? Eu acho que esse mês de quarentena eu entendi uns 2 trechos que eu tava 4 anos tentando entender. Então, assim, foi um negócio de você falar, cara, aí vem aquelas luzes filosóficas, né? Então, luzes filosóficas que elas são... Estão chegando. Assim, ó, você fica ali pra conseguir acender a lampadinha. Então, mas eu acho que é trabalho, né? Por isso que pesquisa ela tem que ser reconhecida como trabalho. E já aproveitando para entrar no tema do seu estágio, né? O estágio que você fez. Queria que você contasse um pouco para a gente desse trabalho de pesquisa, de que contribuição que você teve, qual foi a dificuldade. A gente foi quase que no mesmo período, né, de sanduíche. Foi. E a gente teve até uma troca importante sobre as dificuldades, mas eu queria que você começasse falando sobre isso que você já começou a comentar, né? O que te trouxe de bom para a pesquisa e para a tua vida enquanto pesquisadora mesmo, assim, pro teu trabalho. Bom, eu fiquei muito pouco, era para eu ter ficado 5 meses, eu fiquei 1 mês e meio. Aí foi a primeira, como formação, né, eu consegui uma bolsa da FAPESP e é super importante você observar não só essa questão de uma formação intelectual, de ganhar livros, de lê-los, de escrever a pesquisa, mas quanto formação, quanto pesquisador que você vai trazer e fazer diferença no modus operandi aqui do Brasil. Então, sim, foi a primeira vez que eu saí do país sozinha, sem ninguém, sem nada. Então,
fui para uma cidade do interior dos Estados Unidos chamada South Bend, que fica umas 2 horas e meia de Chicago. Então, aconteceu uma série de coisas na minha vida pessoal nesse período, assim, 2 semanas antes de eu viajar, e eu não tinha conseguido pesquisar como eu ia chegar em South Bend. Eu tava tão atordoada que eu só entrei no avião em São Paulo, desci em Chicago, entrei no metrô. Mas eu sentei no... Ai, travou. Sara, travou um pouco. Voltou. E aí eu entrei no metrô e eu falei, meu Deus, eu não sei como eu chego em South Bend. E aí eu falei assim, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, desesperei, né? Mas eu respirei, falei, o Craft me ajuda. Enfim, consegui chegar em South Bend, perdi o trem. Fiquei 3 horas na estação esperando, um frio, que eu saí daqui com janeiro, saí aqui em fevereiro, saí suando, cheguei lá um frio. Cheguei em South Bend, aí aquela cidade pequeníssima que me lembrou muito Barão Geraldo. É engraçado, eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu vim pra Barão Geraldo, porque só tem supermercado, casa e a universidade, não tem mais nada. E aí a Notre Dame, que é a universidade que eu fui, que a professora Aileen me recebeu, é uma universidade incrível, assim. Então, aquela coisa que você chega e tal, e aí, como eu estava num processo muito difícil, eu lembro de... É uma universidade católica, e aí eu fui, sei lá, eu cheguei acho que na sexta, eu estava exausta, justamente porque foi um voo longo, demorei para chegar na cidade, eu tinha que pegar um trem, enfim. Cheguei na igreja, e aí eu só sentei e chorei, assim, falei, meu Deus, eu acho que... E aí era um sonho, né? Uma realização de um sonho. Quando eu falei uma criança meio revoltada e tal, ali era muito fantástico. E aí eu conheci a universidade, tal, no segundo eu conversei com a professora Aileen, que é uma mulher incrível, uns olhos azuis, assim, expansiva, dá risada. E aí eu falava as coisas, ela ria, ela falava, meu Deus, assim. Então foi muito profícuo, foi um encontro muito bonito. A gente ficou 1 mês e meio juntas fazendo muitas coisas. A princípio ela falou, não, vou te encontrar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aí a gente teve um primeiro encontro, aí a gente se encontrava toda semana, então foi muito bom justamente porque a gente conseguiu, apesar de ter sido muito pouco, a gente conseguiu fazer bastante coisa junta. É que aqui, não sei se a gente já chega nesse ponto, mas aqui no Brasil a gente não tem alguém que seja especialista em Wollstonecraft, né? Então, desde que eu comecei a estudar, sempre foi um processo muito triste. Eu sempre brinco com os kantianos, como a minha orientadora Monique é kantiana, eu falo assim, meu Deus, eu queria tanto que eu tenha uma sociedade Kant, né? Sempre que você vai ter um kantiano para discutir com outro kantiano. E aí eu não tenho, e aí... Os kantianos, eles surgem, assim, daqui a pouco... Não, os kantianos, eles devem ter uma sociedade para cada parágrafo da crítica da razão pura. Diferente. E aí é muito triste, porque não tem alguém para discutir, sabe? Então, enfim. E aí, quando eu encontrei a Aileen, foi tipo um encontro de almas, assim. Eu lembro que toda vez que eu saía da sala dela, eu saía assim, parecia que eu tava pisando em nuvem. Ela me deu um livro e aí eu fiquei muito feliz. Ela não deu nem tempo ela assinar o livro, porque quando eu pedi pra assinar, eu já tive que ir embora. Porque esse ela acabou de lançar, e aí eu voltei com esse livro assim, ó, tipo, vou E aí lá eu tive esse encontro, então foi muito bom pra minha pesquisa, porque ela me deu leituras pra ler, eu cheguei com uma ideia de projeto pra fazer, ela falou, mas destruiu todo o meu projeto que eu tinha pensado a princípio. Tive que reinventar um projeto para conseguir outra questão, porque a questão que eu estava na cabeça não fazia sentido. Em termos de, como eu disse, desse modus operandi, então aprender que a pesquisa é um trabalho. Então, até esse vocabulário corrente, né? Eu sempre falei, vou estudar, vou ler. E lá, não, as pessoas vou trabalhar. E aí eu ficava assim... E você não tem mais desconto de estudante nesses lugares. É um absurdo. Porque você é pesquisador. É o outro lado da moeda. É o outro lado. A minha família, mas é ótimo, né? Eu venho de uma família que não tem acadêmico. Acho que tem poucos, assim. Os acadêmicos que tem são pessoas que não são diretamente meus parentes. Então, tipo, sei lá, marido de alguém. E aí a minha família, minhas tias perguntam assim, você trabalha? Aí eu falo, trabalho, né? Recebo uma bolsa, assim, assado, escrevo. Mas você não trabalha? Então, assim, sabe assim? Então, quando eu cheguei lá e eu tive esse contato de que é trabalho, então dá outra noção, até outro ânimo pra gente, né? Porque você fala, poxa, eu tô fazendo uma coisa que é um trabalho, é importante. Eu percebo muita estrutura também, né? Até porque é diferente. A gente vive numa situação muito mais precarizada financeiramente.
Então lá, por exemplo, você tem mesa de estudo, você tem recurso, biblioteca, enfim, tem muitas coisas que aqui não tem, né? É muito mais difícil. Assim. Lá você tem toda uma criação de um ambiente para poder estudar. Enfim, eu fiquei no departamento de ciência política, né? Não fiquei propriamente no departamento de filosofia. Não tive tempo de chegar até o departamento de filosofia, justamente por conta que quando eu cheguei no começo de fevereiro, no meio de março já estourou a pandemia, e aí eu decidi voltar porque não fazia sentido ficar lá presa nessa cidade pequeniníssima. Mas foi Sem o contato e sem a estrutura, né? Foi pelo mesmo motivo que eu também antecipei a minha volta, porque é isso. Porque lá a gente encontra além dessa valorização do trabalho, que aqui não é sequer considerado um trabalho, eu também falo, minha família também, eu também sou, né, suburbana, minha família também fala, algumas pessoas da minha família também falam, mas você não trabalha? Eu falei, olha, não parece trabalho não, mas é. No final você vai ver que é trabalho. Meu Deus, então é isso. E aí, no meio dessa confusão, a gente ficaria lá ou aqui da mesma forma, né? Isolados em casa apenas ali com a fonte e o recurso que a gente já tem ou tem acesso pela internet. Então é super compreensível a sua volta, como de muitos outros, né? Pesquisadores que nesse momento já voltaram ou estão tentando voltar, né? Que ainda tem muita gente tentando voltar. Enfim. Eu estaria agora presa lá com essa questão do Trump que fechou para os Estados Unidos, né? Eventualmente não vai ter voo, os voos vão estar caríssimos. Então, sim. Era impensável. Sim, sim. A gente está com essa política negacionista, né? E com o que o governo vem fazendo, a gente está se tornando, de fato, assim, um estado isolado, né? Um estado pária. Complicado. Mas, sigamos. E o que você traz, assim, da sua pesquisa? A gente já está se aproximando dos 10 minutos finais. Eu queria que você tentasse colocar para a gente, em termos, né, gerais, assim, a ligação da tua pesquisa com esse futuro, né, com a nossa atualidade, ou não sei, eu queria que você colocasse para a gente um pouco da Wollstonecraft agora, assim, da teoria dela para cá. Bom, eu acho que eu consigo vê-la nessa coragem que a gente tira, não sei de onde, tira, não sei para quê, mas quando às vezes eu tô meio chateada, assim, meio, mas por que eu tô fazendo isso? Ninguém vai ler a minha pesquisa e tal. Eu tiro essa coragem que ela coloca nas cartas, né? Esse medo que ela tinha, mas ela é o tal do vai com medo mesmo. E aí ela escreve, ela questiona, ela é irônica, ela não está satisfeita com a posição que lhe cabe a princípio. Então eu acho que o futuro que ela vê ali de mulheres líderes, de mulheres que buscam uma situação melhor, para mim já é suficiente para a gente trazer ela para 2020 e super atualizada. Eu também, até 2019, eu tinha um projeto pessoal, que eu ia para lugares de educação popular e apresentava músicas, eu discutia músicas que são temas machistas, racistas, enfim. E eu fui num espaço de educação para adultos que chama MOVA, é um movimento de alfabetização de jovens e adultos que tem aqui em São Paulo, não sei se tem aí no Rio, mas ele geralmente tem uma relação com a igreja e tal. E aí eu apresentei, eu coloco samba, a gente discute samba, funk, enfim, várias músicas. E aí no final da discussão, eu achando que eu estava arrasando ali e tal, aí uma senhora chegou pra mim, assim, chorando, e falou, e aí eu explico tipos de violência física, psicológica e tal. Aí essa senhora olhou pra mim e falou assim, Fia, eu sofri tudo isso que você explicou. E aí ela começou a contar que o sonho dela era estudar e que ela não estudou porque o marido não deixava. O pai não deixava, depois o marido não deixava. Inclusive, aí ela tinha conseguido se separar, né, desse companheiro, mas ele ainda seguia ela até esse espaço onde ela ia para estudar. E ela falou assim, agora eu tô realizando meu sonho, Fia. E aí eu fiquei pensando, assim, né, então, como ainda hoje existem mulheres que não têm acesso à educação, né, por mais que queira, seja por conta de uma família tradicional, algum tipo de preconceito, enfim, qualquer coisa. Então, você fica pensando, a educação para mim foi transformadora. Para essa senhora também foi. Então, eu acho que em 2020 a gente tem que estar a Malala. Eu acho que na época que eu comecei a estudar, isso ainda estava mais em voga, né? A questão de uma menina querer frequentar a escola. Então, a educação feminina ainda é uma questão. Talvez não uma questão que você divida. Talvez que até o nosso querido
filho do nosso abençoado presidente tenha dito que meninos e meninas deveriam ser educados separadamente. Isso hoje não é uma questão, talvez, mas, ou como a educação é feita, mas a que ponto, até quando as mulheres conseguem ter acesso a uma educação plena? Né? A Virginia Woolf, né, escreve lá o texto todo seu, até quando as mulheres têm um espaço para poder desenvolver a sua educação? Será que as mulheres têm o mesmo espaço que o menino para poder sentar e estudar, ler um livro? Será que as mulheres são incentivadas a isso? Então, eu acho que a atualidade dela é justamente questionar até que ponto a gente, pensando no mansplaining e tudo mais, até que ponto a razão feminina ela é digna de crédito, né? Não, desde o processo educacional, de como a gente incentiva as meninas a procurarem ser educadas e desenvolverem as suas faculdades, até o ponto de que, quando a gente, como acadêmica, a gente já sofre muito preconceito, né? Então, até que ponto a nossa razão ela é digna de receber atenção, de receber crédito, etc. E pensando tudo isso, eu acho que ela é super atual. Não, é totalmente isso que você falou, né? E você traz a Wollstonecraft e também a Virginia Woolf, que são mulheres de uma determinada classe social, né? E estão ali lutando por uma educação. E a gente vê ainda hoje como a nossa sociedade, tão marcada, né, por essas diferenças todas de gênero, raça, classe, como ainda a educação é um espaço a se conquistar, né? Eu acho que a pandemia escancarou isso. Né, quando a gente percebe que a EAD, por exemplo, continua funcionando com todas as aspas possíveis, para aqueles que têm acesso, né, a um computador próprio, a um espaço para poder estudar, e a própria internet, né? Enfim, o acesso à internet. E você hoje pensar uma educação num mundo globalizado, num mundo pós-pandêmico, sei lá mais o quê, como pensar isso no nosso meio, né? Tão fragilizado, tão precarizado, que as pessoas não têm acesso, as pessoas estão... muitas mulheres ainda são submetidas, né, à violência de inúmeros tipos, não só dos seus maridos, mas enfim... da sociedade em si, né? Da própria vida, isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que todas essas teses, elas têm, independente de... Até porque você coloca isso no seu manuscrito, né? Que em alguns pontos, apesar de não ser o foco dela, ela traz essa coisa da educação não ser para poucos. Você, em algum momento ali, eu reparei que você colocou, eu até queria te pedir em que ponto da obra dela que a gente encontra isso, que é de fato interessante, né? Uma mulher lá do século XVIII já está pensando para além do próprio círculo intelectual, que ela, né? Ela não estava, então, pensando em direitos só para as mulheres iguais a elas, né? Iguais a ela. Então, eu acho isso fundamental e extremamente atual também. Ela fala no capítulo 12 mesmo do Reivindicação, no qual ela está pleiteando uma educação pública que atenda a todos, independente da classe social e do gênero, né? Ela fala em sexo biológico ainda. Então, ela fala que a educação ela é importante justamente para poder desenvolver moral, virtude e percorrer ter como objetivo o seu desenvolvimento, aperfeiçoamento ao longo da vida. Então, a escola tem que ser um direito de todos. A educação pública, ou seja, pública, o governo tem que fornecer isso para as crianças, e a educação tem que acontecer independente da idade e da classe social. Ela fala até que era bom até que dos 6 aos 9 anos todo mundo fosse educado junto, tanto em casa quanto na escola. Então, é uma coisa que eu li esse capítulo 12 há um tempo atrás, eu ficava, cara, a gente precisa ainda muito para chegar lá, mas a gente vai aos pouquinhos, assim. Então, é muito importante mesmo. Sim, bacana demais. Sara, eu queria te agradecer, né, por você ter topado vir conversar com a gente, ter exposto o seu trabalho, enfim, ter aberto a sua casa pra gente. E queria que você colocasse algo mais, de repente, que, né, nas considerações finais que tenha ficado faltando. Eu queria agradecer muito vocês de novo o convite. Foi muito importante esse espaço para falar, porque às vezes bate aquele desânimo, né? A gente fala, meu Deus, como é que eu estou lendo uma autora do século XVIII? Ninguém se importa, né? Às vezes a gente tem aquelas vozinhas na nossa cabeça.
justamente isso, a gente tem que atualizar, né? A gente tem que recorrer ao passado para tentar trazer do passado um motivo para a gente tentar mudar o presente. Porque algumas coisas mudaram, nem tudo, mas a gente ainda consegue trazer um pouco disso. Então, e fazer disso, então, o nosso mote, né? Trazer, então, a coragem que ela tinha, trazer desaforada, que foi uma coisa que eu já ouvia muito quando eu era criança. E aí eu acho ela desaforada, e eu acho que ser desaforada é uma questão que é necessária no Brasil de 2020. E foge do estereótipo, né, que ela tá criticando de mulher passiva. Aquela recatada do lar, né? Isso. O estereótipo da Bela recatada do lar e construir, então, um mundo de coragem e ternura, né? Ela nunca deixa de ser uma pessoa... Ela nunca é má, né? Então, esse estereótipo também que a gente tem na cabeça de que a mulher inteligente é má. Não, a mulher inteligente, ela pode ser terna. Ela é terna nos sentimentos. E é isso, o cuidado, né? O cuidado mesmo. A Austin Part, ela nunca recusa a mulher como uma cuidadora. Ela fala que existem outras coisas que a mulher também pode ser além de cuidadora, mas o cuidado é sempre importante. Então, que a gente tenha a razão para além do cuidado. E o cuidado com a razão. Então, é muito interessante trabalhar isso também. Então, queria agradecer mais uma vez o espaço e sempre que precisar, podem contar comigo. Tá ótimo, obrigada, viu? Foi incrível essa conversa. Obrigada, gente. Essa semana a gente vai ter mais lives, então fiquem ligados aí no Filósofas na Rede. Obrigada, Sara. Tchau, tchau. Tchau.